meio daquele povo, e aquele povo consegue ver a resposta de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor mandou a resposta. Quer dizer que o Senhor, o Deus do céu e da terra, ouviu a palavra de Elias. Eu quero te dizer nesta noite, eu não sei o que você tem pedido, eu não sei o que você tem clamado, mas uma coisa eu sei: o Deus que você clama, o Deus que você pede, é um Deus que está ouvindo a sua voz, é um Deus que está olhando para você. A palavra de Deus diz que os seus não estão agravados para que ele não possa ouvir a sua voz, e nem as suas mãos estão encolhidas para que ele não possa nos abençoar. Aleluia. E Deus começou a me falar: quantas pessoas crentes como esse povo dentro da igreja e não conhecem ao Senhor. Irmão, o que você quer dizer? Quer dizer então que a gente vem para a igreja tua? Não. Espera, eu vou explicar onde eu quero chegar. A Bíblia foi lida aqui também no livro do profeta Isaías, que Isaías começou a falar de Jesus Cristo, esse homem que foi transpassado pelas nossas agressões, que levou sobre si todas as nossas feridas. Ele já estava profetizando de Jesus quando viria aqui para a terra. E Jesus veio até no dia de hoje. Muitos judeus não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Para muitos, Jesus sim foi um grande profeta, mas não o Cristo. A Bíblia nos ensina que quando Deus criou os céus e Deus criou a terra, Deus já havia seres celestiais do lado deles, anjos, arcanjos, serafins. E a Bíblia diz que o arcanjo, o mais perfeito de todos, se você quiser ver, tem ali no livro de Ezequiel, capítulo de número 28. A Bíblia começa a falar de um arcanjo. Ezequiel 28, versículo 13. Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sardio, o topázio, o diamante, a ônix, o jaspe, a safira, o carbunclo, a esmeralda de ouro que te fizeram os engates, os ornamentos no dia que fostes criado foram eles preparados. Tu eras querubins da guarda do ungido, e estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeitos eram os caminhos, desde o dia que te fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel estava falando de Lúcifer, um anjo que foi criado, um querubim, que era mais perfeito entre todos os anjos. Deus criou esse anjo, esse querubim, para que trouxesse a glória diante dos outros anjos, porque Lúcifer significava portador de luz. E ele chegava para adorar a Deus, e todos os anjos ali, é como aqui os irmãos que vêm louvar, os levitas, eles são responsáveis a trazer a igreja a adorar ao Senhor. Essa era a função daquele anjo. Mas diz a Bíblia que e ele elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompesse a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, e te pus para que te contemple. Ele começou a criar no seu coração que ele poderia ser igual a Deus. Ele achou que a sua formosura era o suficiente para ele estar acima de Deus. Isaías capítulo de número 14, ele coloca no seu coração: diz: eis que eu subirei mais alto que o trono de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Ninguém é semelhante ao Altíssimo. É verdade. Esses dias eu e o Daniel, a gente entrou num debate até interessante. Somos a imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo de número 1. Cada um acredita no que quer, mas eu acredito na Bíblia, como o Daniel falou, eu também acredito na Bíblia. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez a gente conforme a semelhança dele. Aleluia. O que é a imagem? Deus não deu o direito de poder escolher. Deus não deu esse direito de poder agir da forma que Deus age. E o que foi que Deus fez? Um homem de semelhança, um homem santo, um homem puro. O homem não é semelhante a Deus, ele foi feito conforme.
Ele foi feito para ser santo. Mas a Bíblia diz que um certo dia Adão ele desobedece à voz de Deus. E ele pega, deixa o pecado entrar na sua vida. A partir daquele momento ele não é mais semelhante a Deus, porque ele deixa de ser santo. Eu vou chegar aqui mais uma frente, vamos voltar para o assunto. Então a Bíblia nos fala que Lúcifer, ele põe isso no seu coração. E a Bíblia diz que contudo ele foi lançado para a terra. Ezequiel capítulo de número 31. Tem um básico que eu estou falando, pastor. A Bíblia diz que houve luto no céu naquele dia. Diz que as árvores elas começaram a murchar na terra. Imagina como que é Deus ficar em luto. O que não aconteceu no coração de Deus para que o céu ficasse em silêncio. E a Bíblia nos diz que um certo dia agora Deus pega e não tendo mais um adorador para o adorar, Ele fala: vamos fazer um homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Lúcifer, aquele portador da luz, a partir desse momento não é chamado mais Lúcifer. Deus tira a portabilidade da luz dele e guarda consigo. A partir desse momento esse anjo é transformado em Satanás, o adversário significado. Então a Bíblia nos ensina que Deus ele veio aqui na terra e ele cria o homem feito de barro. E ele sopra o espírito de vida dentro daquele homem. É verdade. E a partir desse momento o homem ele pega aquela luz que era de Lúcifer para si. Deus coloca a responsabilidade de adoração para o homem. Glória a Deus. A partir desse momento o homem é responsável a adorar a Deus. Poderoso. E diz a Bíblia que todo dia ao entardecer Deus vinha no jardim do Éden para visitar o homem. E todo dia Deus tinha uma intimidade, Deus tinha uma comunhão, ele com o homem tinha um relacionamento de conversar face a face. Olha que glória poder conversar com Deus face a face. Ele não tinha esse privilégio. Mas no dia que ele pecou, a Bíblia diz que Deus, ele lá do céu, ele vem aqui na terra, no jardim do Éden. E quando ele chega no jardim do Éden, como de costume, ele chega procurando Adão. E quando ele chega, Adão não estava naquele lugar. Ele já sabia o que tinha acontecido, porque ele é Deus. E a Bíblia nos diz que ele começa a perguntar: então Adão, aonde está tu, Adão? Então Adão se apresenta e falou: Senhor, nos escondemos de ti porque ficamos com vergonha, porque estamos nu. E Deus pergunta para ele: pastora, como você sabe que está nu? Quem te disse isso? Ele fala: Senhor, comemos daquela fruta que o Senhor falou que não era para a gente comer. E o mais engraçado, Adão não culpa a mulher, Adão culpa Deus. Porque Deus fala para ele: Adão, não vai e não come. Só que Adão olha para Deus agora e fala: Senhor, foi a mulher que tu me destes. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha pecado. Esse é o maior erro do ser humano, Daniel. Todos os nossos problemas não queremos puxar a responsabilidade para nós mesmos. Tudo achamos uma culpa, tudo achamos um culpado. Nessa noite, irmão, eu vou pregar de forma diferente. Tem que pregar só bênçãos e prosperidade, mas nessa noite você é povo de Deus aqui. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia então nos diz que a partir daquele momento o homem é separado de Deus, deixa de ser conforme a semelhança de Deus, deixa de ser puro como Deus é. A gente vai ver Paulo falando: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O homem deixa de ser uma semelhança para ser apenas um imitador. Mas precisamos voltar a ser a semelhança de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Santo nunca vamos ser, mas precisamos buscar santificação. É verdade, aleluia. E um
dias não é diferente. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus, Ele está acostumado todo dia a vir falar com a gente face a face. E por causa de um pecado, por causa de uma coisa, Ele chega e não encontra a gente naquele lugar. E muitas vezes Ele começa a perguntar para mim, para você, aonde tu está? Será que Ele tem te achado no momento que Ele vem procurar você para falar com você? Será que somos como Adão, que nos escondemos da voz e da presença de Deus? Precisamos buscar um Deus que não seja desconhecido, mas precisamos conhecer o Deus que a gente prestamos culto. Deus, aleluia. E a partir desse momento, o homem mesmo, tendo a luz da adoração na sua vida, ele se afasta da presença de Deus. Só que naquele momento Deus falou para Satanás: não acha que tu venceu, porque da mulher nascerá aquele, e aquele pisará na cabeça da serpente. Oh, aleluia, Deus, aleluia, Jesus. Satanás tinha achado que tinha vencido o presbítero Daniel. Ele achava que tinha vencido, falou: eu acabei com os planos de Deus. Aí Deus vai pegar e vai falar para Salomão: Salomão, ele caiu e nunca mais vai poder voltar para este lugar. Mas o justo ele peca todos os dias, mas ele não ficará prostrado, porque 7 vezes pode cair o justo, mas todas as vezes ele se levantará. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu estava fazendo apenas um resumo, vou começar a entrar na mensagem agora. A partir desse momento, então, o homem e Deus é separado. E Deus tinha feito uma promessa que ia mandar um homem que viria para trazer de novo o homem para a presença de Deus. Mas até aí aconteceu muitas coisas. Deus escolhe um povo para ser um povo que não se rende diante do pecado, um povo que não se rende diante de imagens, diante de ídolos, um povo de uma nação chamada povo de Israel. Um povo que adorava Deus acima de qualquer coisa. Mas um certo dia, irmão André, esse povo eles não se conformam e está adorando a um Deus que eles não vê, de ser governado apenas por um Deus que eles não podem tocar. E eles falam para Samuel, sacerdote e profeta, que Deus unja um rei que a gente possa ver. E Samuel coloca no seu coração: como eu falarei para Deus que eles estão rejeitando? E Samuel sobe até o monte, no santuário, e vai falar com Deus. E Deus fala para Samuel: Samuel, o povo não tem te rejeitado, o povo tem rejeitado a mim. Deus tem confiado no ser humano, e o ser humano tem deixado a verdadeira marca de um cristão. E Deus então unge Saul como rei de Israel. E todos nós conhecemos o que aconteceu. Tragédias atrás de tragédias. Mas um Deus desconhecido, um Deus que não vê, como que podemos ter fé no Deus que não vê? A Bíblia começa a nos dizer que um homem que não enxergava nada, seu nome era Bartimeu, traduzindo filho de Timeu, um homem que nasceu sem esperança nenhuma, um homem que nunca tinha ouvido falar de Deus na sua vida, um homem que nunca tinha visto nada. E um certo dia, um Deus desconhecido para ele, que ele nunca tinha visto, começa a passar por onde ele estava. E eu vou te mostrar que ele conhecia quem ele seria. Deus poderoso, aleluia. Porque ele começou a clamar quando ouviu aquele homem passar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim.
Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus ouviu o clamor dele. E Jesus parou e falou para os seus discípulos: tragam ele até a mim. Acho que você não entendeu. Se ele clama por qualquer coisa, mestre, Senhor, Jesus, tenha compaixão de mim, seria como qualquer um no meio daquela multidão. Mas ele foi além, ele mostrou que ele conhecia quem ele estava clamando. Ele disse: filho de Davi. A multidão falou: Senhor, mas ele é como qualquer um. Jesus falou: não, ele me conhece. Ele está me chamando por filho de Davi. Você sabe quem é que você tem clamado? Ele conhecia, não por ver. Essa é a maior questão da fé. Mas ele ouvia porque ele conhecia, porque ele ouvia. Infelizmente, nos dias de hoje, muitos crentes é assim. Eu só creio se eu ver. Irmãos, tem misericórdia, o milagre nunca vai acontecer na sua vida. Porque o milagre só acontece à base da fé. A fé, a Bíblia diz que não é aquele que vê, mas aquele que ouve. Então a Bíblia diz que Jesus chama ele naquele lugar. E quando ele chega onde Jesus está, Jesus pergunta: o que tu queres que eu te faça? Ele fala: Senhor, eu quero ver. Você quer apenas ouvir falar o que Deus faz? Você quer ver Deus fazer na sua vida? Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus falou para ele: filho, abre os teus olhos e vê, porque a tua fé se salvou. Jesus faz o milagre, Jesus faz. Mas Jesus só vai fazer, pastor, se você crê. E a partir daquele momento, ele pôde ver. E diz a Bíblia que ele contemplou a presença de Deus. E a Bíblia diz que depois de tudo isso, ele largou tudo e seguiu a Jesus. Glória a Deus. Nos dias de hoje não é diferente. Precisamos ver os milagres de Deus, sim. Como foi falado, a Bíblia diz que Jó, ele sempre ouviu falar de Deus. E mesmo sem ver a Deus, ele sempre prestava cultos e sacrifícios ao Senhor, a um Deus que ele não conhecia. Mas a Bíblia diz, capítulo 42, apenas com os meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora com os meus olhos eu te vejo. Aleluia, Jesus. A Glória a partir do Deus. momento que conhecemos a Deus, começamos a ver aquilo que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. Tem pessoas que têm procurado por um milagre há tanto tempo. Tem pessoas que dobram seu joelho e falam: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu preciso de uma resposta. E muitas vezes parece que você não vê. Mas hoje é a noite que o Senhor escolheu para mudar a sua história. Hoje o Senhor marcou esse dia aqui para mudar a sua vida. A partir de hoje chega, pastora, de ficar ouvindo falar que Deus está fazendo na vida do irmão lá, na vida do irmão B. A partir de hoje você vai ver Deus fazer a sua. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quantas pessoas têm sonho de ter filhos e não conseguem ter filhos? Quantas pessoas têm sonhos de conseguir sua casa própria, de conseguir o seu carro, de ver o seu filho livre de uma droga? E ele vem para a casa do Senhor e chora e fala: Senhor, faz um milagre. Aí vem o irmão aqui na frente e fala: Deus fez um milagre na minha vida. E você sai da porta para fora e fala: vou chegar em casa e vou ver o milagre. Aí você chega lá, o seu filho não está mais lá. E você começa a falar: Senhor, cadê o milagre? Eu creio. Naquele momento você vai para o canto da sua cama e você começa a chorar. E não é o anjo de Deus não, irmã Lula, que vai lá te consolar. É Satanás. Ele vai lá falar para você: cadê o seu Deus? Você tem clamado aqui, Deus que não te ouve, que não faz milagre na sua vida. A Bíblia diz que quando Jesus estava lá na cruz,
bandido. Foi para aquele que viesse apontar Jesus. Ele começou a falar: Jesus, se tu és o Filho de Deus, verdadeiramente o Cristo, desça daí, salva você e salva nós também. A Bíblia diz que Jesus, ele fechou a sua boca, ele não falou nada. Ele desceu a tribulação. Não deixe Satanás entrar na sua mente. Não deixe Satanás entrar no seu coração. Falar que o seu milagre não vai acontecer, porque Deus sabe de todas as coisas. Se Deus não falou com você ainda, porque não é o tempo. Na hora que Jesus ele abaixa a sua cabeça, o Espírito Santo de Deus vem lá no outro bandido. Quando ele se arrepende, ele fala: mestre, eu creio que tu és o Filho de Deus. Lembra de mim quando tu entrares no teu reino. Aleluia. Quando a gente vencemos a tribulação, Deus envia o Consolador. Não podemos parar a primeira vez que olhamos e falamos: não vamos conseguir. O impossível existe para o homem, mas o impossível é Deus que faz. A Bíblia diz: quando aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue, a minha mulher falou para o meu irmão: amor, para de pregar sobre isso. Só sobre o meu fluxo de sangue. O Espírito Santo de Deus, irmão, ele fala da forma que ele quer. Aleluia. Aquela mulher, sabe o que ela sonhava? Em ser pura. Ela passou 12 noites, talvez, ali sem dormir direito, porque ela esperava o milagre chegar na vida dela. Ela tinha um sonho que ia acontecer. E sempre vinham pessoas naquele lugar, porque aquela mulher era separada de todo mundo, porque ela era considerada imunda. E ela vivia sozinha. E sempre quando ia as pessoas até onde ela estava, falavam para ela: olha, você está aqui ainda. Seu pai era rico, ficou pobre, gastando tudo que tinha, porque o seu Deus não entrou com a providência ainda. E ela apenas chorava, irmão Daniel. E ela falava: eu creio que um dia vai chegar o meu milagre. Ela não conhecia Jesus Cristo, mas um dia ela ouviu falar que Jesus estava passando por aquela região, e onde Jesus passava, muitos milagres aconteciam. E aquela noite ela não dormiu, Daniel, mas não é por aflição. Ela começou a pensar no seu coração como ela chegaria até ele, como ela faria para alcançar o seu milagre. As pessoas muitas vezes dentro dos teus sonhos, elas abrem a boca para falar que o seu milagre não vai acontecer, que o seu Deus já tem te esquecido. E aquela noite ela acorda, ela troca no seu coração: eu vou ao mestre, eu vou ao dele. Era uma mulher imunda. Naquela época era considerado como ninguém, Daniel. E a Bíblia diz que quando ela viu Jesus passar, ela falou: eu não vou perder a minha oportunidade, eu vou alcançar o meu milagre. Deus maravilhoso. Meu Deus, que ela sabia que era Deus, mas que ela não conhecia. Mas a partir daquele momento ela ia conhecer, ela ia saber o milagre que ele poderia fazer na sua vida. Quem sabe você vive 20 anos na presença de Deus, mas não conhece Ele dessa forma, teve uma experiência com Ele, mas você está esperando ter. Esse é o dia, não perca essa oportunidade. Aleluia. É, irmão Roberto, a Bíblia diz que ela ouviu aquela multidão e tocou de Jesus. Uma pessoa que era considerada ninguém por 12 anos. 12 anos trancada numa aldeia, separada de todos. Quem tinha nascido há 12 anos não conhecia ela. Ela era ninguém naquela aldeia. E a Bíblia pergunta, diz que Jesus pergunta: quem me tocou? Pedro se levanta e fala: Senhor, a multidão te aperta e te oprime, e tu me perguntas quem te tocou? Jesus então responde: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Você não entendeu? Para aquela aldeia ela era um ninguém, mas Jesus em si falou: alguém me tocou.
O primeiro passo, Jesus reconheceu ela como uma pessoa importante. Talvez você não é importante para as pessoas que estão do seu lado. Talvez o homem possa olhar para mim e para você, possa ver vários defeitos. Mas o Senhor, quando Ele olha para mim, olha para você, Ele consegue chegar no meio do seu coração. Louvado seja Deus. Podemos clamar para um Deus desconhecido, mas essa noite Ele vai se fazer conhecido por mim, por ti. E todos que olharem para ti terão que dizer que Deus é Deus na sua vida. E operando o Senhor, quem impedirá? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você é alguém no coração de Deus. Então a Bíblia começa a nos dizer que esse homem, ele foi levado como uma ovelha para o matador. Ele precisava trazer um homem de volta à semelhança. Precisava trazer um homem de volta à santidade. Só que a Bíblia dizia que ele iria sofrer muitas coisas, mas que em nenhum momento ele abria a boca para reclamar. Jesus, quando ele estava no Getsemane, a Bíblia nos diz que ele começou a orar com o Pai. E diz a Bíblia que ele começou a suar sangue. Pelos olhos humanos a gente não sabe o que é isso, mas se a gente for estudar o que faz uma pessoa suar sangue, o coração de Jesus começou a acelerar demais. Jesus podia ter morrido naquela hora, naquele lugar, com o seu coração disparado. E ele começa então a clamar ao Pai: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas de novo ele olha para o céu como os Deus e fala: Senhor, mas todavia seja feita a tua vontade. Eu vou chegar até lá calmo. E quando Jesus está lá, a Bíblia diz que Deus manda os anjos. E os anjos vêm e começam a consolar Jesus. E de repente chega uma multidão. E aquela multidão pega Jesus e leva Jesus para prender. A Bíblia diz que um homem chamado Malco, ele se preparava para se tornar um sacerdote naquela época. Para se tornar sacerdote tinha que ter um corpo perfeito. Não podia ter marcas no seu corpo para se tornar um sacerdote. E quando vieram para prender Jesus, a Bíblia nos relata que Pedro pega a espada e parte para cima de modo que corta a orelha daquele homem. Naquele momento, aquele homem perdeu os seus sonhos, porque ele não conseguiria mais ser sacerdote. Acabou a esperança dele. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus pegou a orelha dele novamente, colocou no lugar. E a Bíblia diz que ele voltou a ser como ele era. Você sabe o que Jesus estava mostrando para a gente? Que Jesus estava devolvendo os sonhos que foi arrancado da vida dele. Jesus estava voltando a mostrar para ele que a esperança dele que estava acabando naquele momento, Jesus estava devolvendo. Quantas vezes os seus sonhos são arrancados de ti? Quantas vezes aquela esperança que você tem de alcançar o milagre na sua vida, e muitas vezes por causa de palavras, parece que tudo se acaba. Mas nessa noite Jesus está aqui para te devolver de novo os teus sonhos. Jesus vai restaurar a sua esperança novamente. E a Bíblia nos fala que Jesus agora foi açoitado, foi levado para ter 40 chibatadas. As formas de chicotadas foi 40, mas Jesus teve 39. A Bíblia diz que quando Jesus foi ser chicotado, as correias, pastora, elas eram de couros. Eram 12 correias. E na ponta delas tinha aqueles ossos de camelo, ossos de carneiro. Quando Jesus levou 10 chicotadas, havia 120 cortes no corpo dele.
E conforme eles começaram a trocar de chicotes, que eles batiam no corpo de Jesus, aqueles ossos entravam nos seus corpos. E conforme eles puxavam a pele de Jesus, a carne de Jesus saía junto. E aqueles romanos que estavam ali para açoitar, eles eram carnívoros praticamente, porque eram romanos e eles odiavam os judeus. Eles batiam com mais vontade quando era o judeu que estava lá, pastor. E eles começaram a se indagar, porque eles batiam. Jesus não aguentava mais, não abria a boca para ele. Jesus começou a passar por dores que eu e você nunca passamos na nossa vida.